No dia 2 de março de 1998, na cidade de Viena, na Áustria, aconteceu o cenário do crime mais emblemático da época, o sequestro da Natasha Kampusch. Oi galerinha, tudo bem com vocês? Eu já peço aquele like no início do vídeo. O vídeo tá muito legal, muito bacana. Então fiquem até o final porque tem coisas interessantes até o final. Se inscrevam no canal e é isso. Vamos pro caso de hoje. Natasha nasceu numa família bem humilde, né? O seu pai se chamava Ludwig Koch e ele era padeiro, e sua mãe se chamava Brigitta Cirne, ela era costureira. Eles moravam no subúrbio de Viena e a Natasha, ela era a filha caçula de 3 irmãs. A verdade é que a Natasha não foi uma filha muito bem planejada. A mãe dela já tinha 38 anos quando ficou grávida dela, e naquela época não era uma coisa muito normal, depois a gravidez tão tardia. Enfim, a irmã mais velha dela já tinha 20 anos quando a Natasha nasceu. A sua infância foi bem marcada pelas brigas entre os pais, e mesmo depois que os dois se separaram, eles continuavam brigando muito. E a Natasha, ela ficou com a guarda compartilhada, então às vezes ela estava na casa da mãe, às vezes na casa do pai. A Natasha, ela sobreviveu no final do caso, eu já vou contar, porque teve um livro que ela escreveu e há relatos do quão difícil era o relacionamento da Natasha com a sua mãe, que as duas brigavam muito. Inclusive, na noite anterior do sequestro dela, a Natasha e a mãe tinham discutido. Então, a Natasha tinha apenas 10 anos de idade. Era uma das primeiras vezes que os pais dela deixavam ela ir sozinha pro colégio. Então, ela se arrumou e tal, e como eu disse, ela e a mãe tinham brigado na noite anterior, então ela saiu sem se despedir e ela foi pro colégio. Porém, no caminho do colégio, ela foi surpreendida por um homem que estava numa van e puxou ela rapidamente para dentro e ela não conseguiu reagir, enfim, foi sequestrada ali. Então o sujeito dirigiu até próximo dali, ele tinha a casa dele era em Strashof, que fica no nordeste de Viena. Na casa dele tinha um porão e esse porão serviria de cativeiro para Natasha nos próximos 8 anos. Então, sobre o cativeiro da Natasha, ele era um ambiente de 5 metros quadrados, que cheirava muito mal. Nesse ambiente tinha apenas um vaso sanitário, uma pia para ela fazer a sua higiene e o colchão dela, que mais para frente se tornou uma beliche, onde ali ela fez um quartinho para ela, né? Mas assim, era um ambiente horrível. Não entrava luz, como se fala? Luz ambiente, não entrava luz ambiente, só vinha luz quando ele ligava a luz artificial, né? E o ar também vinha por uma tubulação. Então essa tubulação ainda por cima fazia muito barulho, então era um barulho que deixava ela assim tensa, tipo, pense, dia e noite e tal, aquele barulho porque aquela coisa tá mandando ar e tal, e enfim, gente, é enlouquecedor isso, fala sério. No início, né, o sequestrador dizia pra Natasha que os pais dela não ligavam pra ela, não queriam saber dela e odiavam ela. Eles não queriam pagar o sequestro, então, tipo assim, não estavam nem aí pra ela. E durante os 8 anos que ela ficou em cativeiro, ela sofreu muito sobre essas agressões verbais, que ele falava muita coisa pra ela, pesada, assim, que ninguém gostava dela, enfim. Além das agressões físicas também que ela sofria, né, abusos, enfim. Ela já chegou a apanhar mais de 200 vezes em uma semana. Então, gente, é muita coisa. E por várias noites ela teve que dormir com as mãos amarradas e sofria abusos. Então,
não foram 8 anos nada fáceis. Com o passar do tempo, esse homem ele foi confiando um pouco mais na Natasha. Então ela tinha um tempo que ela podia sair lá do cativeiro e ficava pela casa, né, só dentro de casa. E ela podia ajudar ele nas reformas da casa, na limpeza, cozinhando, enfim. Ele deixava esse tempo para ela poder sair um pouco do cativeiro. Detalhe que sempre que ele deixava ela subir para ficar na casa, ele mantinha ela nua ou seminua, porque assim ia dificultar que ela saísse e fugisse da casa. E durante esses anos de cárcere, né, esse homem ele deixava ela sair junto com ele, às vezes. Então eles iam para a cidade, às vezes fazer compras, eles iam esquiar nas redondezas. Só que ela estava sempre sob ameaça constante de que se ela tentasse fugir, ele ia matar ela, mas não só ela, a família inteira dela também. Então era uma pressão psicológica muito grande, por isso que ela passou 8 anos sem tentar fugir. E foi então no dia 23 de agosto de 2006 que a Natasha, ela estava limpando o carro dele e no quintal. Então ele deixou ela ficar no quintal e ele recebeu uma ligação. Ele sempre ficava junto com ela ali em cima, né, cuidando. Mas nesse dia especificamente, ela estava limpando o carro dele e ele recebeu essa ligação e ele acabou se distraindo e entrou um pouco conversando no telefone e a Natasha reparou que o portão estava destrancado. Então ela aproveitou a oportunidade, saiu correndo e foi nesse dia que ela conseguiu fugir. E mais ou menos 8 horas depois dela ter conseguido fugir, esse homem que tinha sequestrado ela, ele se jogou na frente de um trem. Então ele se suicidou. O nome desse homem era Wolfgang Priklopil. O sobrenome eu não sei se eu falei certo. E ele era um austríaco bem comum. Ele era técnico em comunicações por formação e trabalhou por anos na Siemens. E na época do crime, ele já estava trabalhando como autônomo. Então ele fazia reformas nas casas das outras pessoas, em apartamentos, casas, enfim. A casa dele, então, era em Strashow e era cerca de meia hora apenas da casa da mãe da Natasha, que foi de onde ela saiu para ir para o colégio. E na residência desse homem, ele tinha um abrigo antibomba, que foi construído por causa da Segunda Guerra Mundial. Então, nesse abrigo, por isso que era tudo fechado, era um porão assim, mas era tudo bem fechado e tal, justamente porque era um abrigo antibomba. E foi lá que a Natasha ficou presa em cativeiro. E, enquanto a Natasha estava em cativeiro, esse homem, ele recebia visitas constantes da mãe e da avó, que nunca desconfiaram de nada, nunca viram a Natasha, nada. Mas esse homem, o Wolfgang, era sangue frio, porque a polícia chegou aí na casa dele por causa da van, porque identificaram que era desse modelo de van, então eles foram até a casa dele, fizeram várias perguntas para ele, deram uma olhada na van, enfim. Mas ele conseguiu ser sangue frio e enganou os policiais na época, como se ele fosse uma pessoa bem normal, bem comum. Inclusive, ele fala para os policiais que ele estava sozinho na hora do crime. E os policiais acreditam. Ele não tem um álibi, não tem nada, mas os policiais acreditam. E na inocência dele, e tudo bem. E segundo os relatos, o humor do Wolfgang variava muito. Então, tinha horas que ele estava extremamente carinhoso e tinha horas que ele estava extremamente agressivo. Então, era uma coisa assim que você apanha muito e de repente você tá recebendo carinho. A Natasha ganhava presentes de aniversário, presentes de Natal. Ele sempre fazia alguma coisinha especial pra ela, então ele fazia um agrado pra ela nessas épocas. E houve boatos também que ele poderia estar envolvido numa rede de pedofilia. Mas ficou só em boatos, não conseguiram provar nada. Então, ele tinha 44 anos de idade quando ele tirou a própria vida. E até hoje não se sabe, nunca saberemos, mas há boatos que ele
era ligado a essa rede de pedofilia. E vamos lá. Quando a Natasha fugiu, que ela conseguiu sair do cativeiro, ela se deparou com uma realidade muito diferente. O mundo exterior era muito diferente do que ela estava pensando, de como ela lembrava que era. Além de toda a dificuldade para se readaptar, a viver em sociedade de volta, né? Afinal de contas, foram 8 anos vivendo reclusa, fechada num quarto de 25 metros quadrados, de 5 metros quadrados, aliás, desculpa. Ela também sofria muito assédio da mídia. Então tinha muita gente que simpatizava com o caso, que queria ajudar de alguma forma, mas tinha muita gente que só queria saber como que ela sobreviveu, como que foi, pura curiosidade. Então a mídia caía em cima direto dela, sabe, nesse sentido. Queremos a história e tal. E num primeiro momento, todo mundo enxergava a Natasha, né, a sociedade enxergava a Natasha como uma vítima inocente, frágil, né, que foi sequestrada, coitadinha. Mas a Natasha não gostava dessa visão da sociedade para com ela. Então, ela quis mudar isso. Ela deu entrevistas para mais de 120 canais de TV. E ela sempre estava mantendo a calma, né, na hora de contar, explicava toda a história e... Inclusive, ela considerava que o Wolfgang era alguém perturbado mentalmente. Então, ela falava sobre isso com muita calma, explicava. E não demorou muito, a Natasha começou a se sentir à vontade na frente das câmeras, né? Pegou a intimidade com a coisa. E ela teve um programa de entrevistas na TV. Ela também publicou um livro chamado 3.069 Dias de Cativeiro e virou um filme, inclusive. Recomendo que vocês assistam, tá? É interessante, bem interessante. E o segundo livro dela foi 10 Anos de Liberdade, onde ela relata a sua vida após a fuga. Como que foi toda essa readaptação de viver em sociedade de volta, com essa pressão da mídia sempre em cima dela, sabe? Julgamentos, enfim. Além dos lucros que a Natasha tinha com os livros que ela escreveu, né, contando toda a história, toda a fama que ela ficou, ela pleiteou na justiça uma indenização milionária do Estado. Alegando que a investigação foi emissa de diversos pontos, inclusive lá no começo, quando os policiais simplesmente acreditaram no Wolfgang, gente, enfim. E ela recebeu 2/3 da casa do Wolfgang e logo em seguida ela comprou o restante da mãe dele, inclusive o carro, comprou tudo. Então, como a Natasha não entrou nesse papel de vítima, de frágil, de tadinha, né, a sociedade caiu em cima, falando que não era bem assim que as coisas deveriam ser, que ela deveria estar sofrendo, enfim. E daí começaram a surgir teorias, inclusive, de que ela teria sido sequestrada por vontade da família, para eles ganharem dinheiro, e ela estava obtendo muito sucesso, então ela estava obtendo muito mais coisas boas do que ruins. Para quem tinha sido sequestrada por 8 anos, ela estava recebendo muitas coisas boas. Como se ela não pudesse receber. Tipo assim, você foi sequestrada, então você está afadada a ficar como vítima frágil, que sofrendo, você vai ter que ficar sofrendo o resto da sua vida, enfim. Mas a Natasha também mostrou que todo esse lucro que ela estava obtendo, toda essa arrecadação de dinheiro, né? Ela criou um hospital infantil no Sri Lanka, que é a Natasha Campus Children Ward. Então, e ela usou todo esse dinheiro para fazer uma coisa boa, maior do que esperavam, né? E atualmente ela ainda prefere viver meio longe dos holofotes das câmeras. Tipo, antes ela se sentiu confortável, tava tudo certo, assim, agora ela prefere que a mídia, né, deixe ela em paz. Houve algumas controvérsias, assim, que depois foram ver, porque um menino de 12 anos viu na hora que ela foi sequestrada e ele disse que foi 2 homens.
né? Um que puxou ela pra dentro da van e o outro que tava dirigindo, então foram 2 homens que estavam participando do sequestro, enquanto Natasha disse que sempre foi só um que participou de tudo, que era só o Wolfgang. Então, há essa controvérsia, mas também nunca foi descoberto nada. Um amigo do Wolfgang, inclusive, afirma também que ele chegou aí num jantar na casa desse amigo, levando a Natasha, apresentou ela somente como uma amiga, então eles fizeram um social na casa desse amigo e tal, mas que ele nunca imaginaria que aquela era a Natasha Campucci, porque ela não foi apresentada pelo nome, simplesmente como uma amiga. E especialistas deixam claro que a Natasha sofre da síndrome de Estocolmo, que justifica a omissão quanto aos muitos fatos ocorridos durante o cárcere. É tipo, ela sofreu, mas ao mesmo tempo o Wolfgang era a única pessoa que ela tinha durante todo esse tempo. Então a vítima passa a adorar o sequestrador. Tipo, acaba criando um afeto por ele. Gente, eu não consigo nem entender isso direito, mas... Enfim, foram 8 anos de sequestro. Ela só tinha contato com ele. Então, por mais que ela odiasse e tivesse toda essa coisa e ela sabia que estava tudo errado e, enfim, ao mesmo tempo era a única pessoa que ela tinha, então era a pessoa que ela conversava, era a pessoa que ela recebia afeto, além de toda a brutalidade, enfim. Então, diante de tantas contradições nos depoimentos, né, a polícia austríaca cria, em fevereiro de 2008, a comissão de inquéritos para verificar possíveis omissões ou até erros que ela pudesse estar contando. Então, o caso foi encerrado em 2010 e, para a polícia, o Wolfgang era um maluco psicopata que agiu sozinho realmente e ele tinha realmente sérios problemas mentais. E é isso. O caso de hoje fica por aqui. Eu recomendo para vocês, então, assistirem o filme da Natasha, que é 3.096 Dias de Cativeiro. Eu achei bem interessante, tá? Não achei muito pesado. Eu já vi muitas coisas muito piores. Então, eu recomendo que vocês assistam. Se vocês ficaram até aqui, eu agradeço. Eu peço aquele like, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo com os amiguinhos, com a família, enfim. E é isso, a gente se vê nos próximos casos, nos próximos vídeos. Tchau!